Oi pessoal, então vamos para mais um vídeo aqui no canal. E desta vez o tema é muito bacana. Eu vou contar para vocês o meu relato de parto. Vem comigo, hein? Então, pessoal, eu acredito que o amor do casal se multiplica através da concepção. Eu e o meu marido, desde quando nós casamos, a gente utiliza o método de ovulação Billings. Inclusive tem até vídeo aqui no canal a respeito do método, eu vou deixar aqui para vocês a sugestão. E a gente sempre utilizou, desde quando a gente casou. E optamos pela maternidade, paternidade responsável. E aí a gente tentou, né? Foi tentando uma gravidez, foi tentando durante mais ou menos uns 3 meses, porque também não é assim a gente querer engravidar. Existem vários fatores que influenciam em uma concepção. E aí depois de um período tentando essa gravidez, eu cheguei a realizar alguns testes para saber se eu estava grávida, mas infelizmente foram negativos, até que a gente conseguiu um positivo, né, em um dos testes. Passaram uns meses e aí eu descobri o sexo, escolhi o nome, era Maria Tereza. Foi algo assim muito especial. Eu sempre quis ter uma filha, né, assim dentro de mim eu desejava, né, ter uma filha, e foi muito especial, foi muito bacana, foi muito emocionante. O nome também eu escolhi de acordo com experiências, né, que eu tive com Nossa Senhora, me espelhando também em Santa Terezinha, nas outras santas católicas que eu tanto admiro. Eu acho que o nome é algo assim muito especial que marca uma pessoa para o resto da vida e tem que ser escolhido com muito amor e muito carinho. Desde muito antes de engravidar, eu sempre quis um parto natural. Eu sou doula, conheço, tenho as informações, sei que o parto vaginal ele é muito melhor, né, para a saúde da mulher, para o bebê também. E eu sempre desejei esse parto natural. E eu não tinha condições, né, de pagar uma assistência a um médico que respeitasse essa minha vontade, que me desse a assistência necessária. Então eu comecei a fazer o meu pré-natal com uma obstetra local, uma pessoa assim muito bacana, mas que infelizmente não assistia ao parto normal da forma como eu desejava. E aí eu continuei fazendo meu pré-natal com essa médica, já com o pensamento de ir para uma cidade vizinha para tentar o parto normal pelo SUS. Porém, já no final da minha gestação eu descobri que chegaram aqui na cidade médicos obstetras que acompanhavam o parto normal e davam toda a assistência para a mulher, e ainda por cima pelo SUS. Mas como nem tudo são flores, eu tinha que contar com a sorte para que no dia que eu entrasse em trabalho de parto, um desses médicos estivessem de plantão pelo SUS. E aquilo me deixou muito ansiosa, muito preocupada, o que atrapalhou bastante eu ficar bem relaxada para o meu trabalho de parto fluir, né, da melhor forma possível. E dava 39 semanas e eu não entrava em trabalho de parto, dava 40 semanas e eu não entrava em trabalho de parto. Eu comecei a ficar um pouco desesperada. Mesmo eu sendo psicóloga, mesmo eu sendo doula, isso não importa. Não importa a sua profissão quando a experiência é sua, quando você tá ali na posição de que precisa ser amparada, de que está passando por alguma situação. Então eu me vi um pouco perdida, um pouco insegura, ansiosa e até mesmo desacreditada. Poxa, será que eu não vou entrar em trabalho de parto? Será que tem algum defeito comigo? E aquilo começou a me dar ansiedade. Todos os dias eu ligava para o lugar para ver quem que estava de plantão. Eu tinha medo de chegar lá e dar de cara com algum médico que fosse me tratar mal. Um dia antes de eu entrar em trabalho de parto, eu cheguei a fazer uma sessão de acupuntura com uma amiga minha, que é fisioterapeuta aqui na cidade. É uma coisa assim muito bacana para estar estimulando de forma natural, né, o início do trabalho de parto, e funcionou muito bem comigo. E no outro dia
eu comecei a sentir contrações que foram se regularizando ao longo do dia. Quando deu mais ou menos umas 7 horas da noite, a minha doula veio para minha casa e aí a gente ficou ali conversando, já entrando no clima, mas a gente não sabia que poderia nascer naquele dia ou no outro dia, porque as contrações elas ainda estavam bem irregulares, mas estavam começando a encaminhar. E a gente sentou para lanchar, conversar, quando de repente eu vejo que eu tive um sangramento. Isso era mais ou menos meia-noite. E aí a gente decidiu em ir para a maternidade. Quando eu cheguei lá, eu estava com 3 centímetros de dilatação, mas isso foi na quinta-feira. Na quarta-feira eu já estava com 2, então, ou seja, eu dilatei 1 centímetro, né, de quarta para quinta-feira. Isso era meia-noite. E aí o médico me examinando, eu estava com contrações, mas ainda não estava em trabalho de parto ativo. E aí o médico já começou a fazer a minha internação, sem o meu consentimento. E eu falei com ele assim, você tá fazendo a minha internação? Ele falou, tô, porque você já tá em trabalho de parto. Eu falei assim, ah tá, mas com 3 centímetros eu posso ficar dias, eu posso ficar horas, né? Então assim, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora para minha casa e se as contrações apertarem, eu retorno aqui. E aí ele falou comigo que eu poderia voltar para casa, mas que seria como eu tivesse evadido do local, que ele iria colocar isso na minha ficha. E antes disso tudo acontecer, eu entreguei para ele o meu último ultrassom. E a minha bebê estava pesando, de acordo com o ultrassom, 4 quilos e algumas gramas, que eu não me recordo mais. Mas eu sabia que o ultrassom estava errado, porque 15 dias atrás eu tinha feito um ultrassom e ela estava com 3 quilos 320 ou 220, se não me engano. E eu acho assim, provável um bebê engordar 800 gramas em 15 dias. E eu falei com ele, mas eu acho que esse ultrassom tá errado, né? E ele falou comigo, mas o ultrassom não erra, né? Em um bebê de mais de 4 quilos é meio complicado o parto normal. Eu falei, mas eu quero mesmo assim tentar o parto normal. E aí eu queria vir embora para casa e o meu marido, mais a minha doula, conversaram comigo até que eu concordei em ser internada. Quando eu entrei dentro do setor lá da maternidade e eu vi aquelas mulheres todas deitadas no escuro, algumas com o famoso sorinho, né, a ocitocina sintética para estimular a dilatação, eu me senti fora de mim. Senti num lugar onde eu não gostaria de estar naquele momento. E aquilo me bateu uma angústia tão grande, um desespero tão grande que eu comecei a pensar, gente, não foi isso que eu sonhei para esse momento, não é isso que eu quero para esse momento, eu sei que eu não preciso estar aqui agora, sabe? Eu estou aqui de forma desnecessária e se eu ficar aqui, esse médico vai arrumar alguma coisa para intervir no meu processo. E aí eu peguei um macacão que eles me deram, e entrei para dentro do banheiro, cheguei a vestir o macacão e comecei a chorar. E fui pedindo a Deus e fui pedindo a Nossa Senhora. Eu sou muito católica, muito religiosa, tá? E fui pedindo mesmo a intercessão e falando, eu quero sair daqui, por favor, me tira daqui, eu não quero ficar aqui, não é o momento para eu estar aqui. E aí, nesse meio termo, meu marido bate na porta do banheiro e fala, amor, vamos embora para casa, porque o médico viu que você tá desconfortável aqui e te liberou para ir embora, porque a minha doula também era enfermeira, mas naquele momento isso não importava, porque ela estava fazendo o papel de doula e não de enfermeira, mas eu acho que o médico viu uma certa vantagem para mim nisso, né? E aí ele me liberou, ele também viu que eu era doula e que eu tinha um pouco de conhecimento a respeito do assunto e que eu morava inclusive 2 minutos do hospital e me liberou para vir embora e me deu as orientações. Olha, qualquer coisa, assim você retorna, tá? Eu falei, ok, tudo bem, obrigada. E a gente vai embora para casa. Quando eu cheguei aqui, era mais ou menos 00:40, 1h da manhã, por aí. Eu tentei dormir, mas eu não consegui, porque as contrações foram aumentando. Aí eu comecei a fazer agachamento, comecei a fazer exercícios com o auxílio da minha doula e fui pro chuveiro. E
aí eu perdi o meu tampão mucoso naquele momento e fiquei só na água quentinha, as contrações foram aumentando e eu respirava e a minha doula fazia massagem, meu marido fazia massagem, apoio o tempo todo, compreensão o tempo todo, amor o tempo todo, no aconchego da minha casa, que é algo que eu acho que contribui muito para esse momento ser especial. E mais ou menos quando foi dando umas 3 horas da manhã, as contrações foram aumentando. E aí a gente percebeu que naquele momento era o momento de ir para a maternidade. Eu já não conseguia mais falar, né? Quando as ondas vinham, eu precisava andar me apoiando, era massagem, eu já estava ali em trabalho de parto ativo mesmo. Cheguei no hospital, na maternidade, né? E já foram me vestindo o macacão, eu já fui entrando para a sala de pré-parto e já estava com 8 centímetros de dilatação. Uma enfermeira obstetra muito bacana, me auxiliou o tempo todo, me ajudou. Na verdade, eu não sei se ele estava como enfermeiro obstetra naquele momento, eu sei que ele é enfermeiro obstetra por formação, mas naquele momento, né, a gente não consegue perceber essas coisas, mas foi uma peça fundamental, né, uma pessoa assim maravilhosa que esteve ali do meu lado assistindo o meu parto. E eu entrei numa sala onde não tinha nenhuma gestante, nenhuma parturiente, nenhuma puérpera. Eu fiquei ali apenas com uma pessoa que estava acidentada porque eles não tinham vaga em outro local para ela. E ela acompanhou o tempo todo o meu parto, ela e a mãe dela também. E por incrível que pareça, a senhora que estava lá acompanhando ela me deu apoio também, rezou por mim, me ajudou, foi lá, fez massagem, falou algumas coisas reconfortantes, né, de apoio mesmo. Foi muito bacana, eu me recordo com muito carinho, né, desse momento do meu trabalho de parto. E a minha doula e o meu marido o tempo todo comigo, teve fezes, teve urina, porque, gente, é parto normal, natural, é fisiológico, né? Então realmente vai ter essas coisas, né? Teve sangue muito, então a gente tem que estar preparado para essas coisas, né? E eu já sabia que isso poderia acontecer, é algo assim totalmente do nosso corpo, né? Então a gente tem que ver isso como algo natural. E eu fiquei mais ou menos umas 2 horas só com a minha doula, com o meu marido e com essas mulheres lá no quarto e as enfermeiras indo lá me ver como eu estava. Parece que o médico estava fazendo uma cirurgia, estava ocupado em outro procedimento naquele momento, mas eu tive sim assistência adequada, né, de outros membros da equipe. Fiquei mais ou menos umas 2 horas e meia para dilatar mais 2 centímetros, dilatei total, Maria Tereza coroou, foi tudo assim, muito bacana, sabe? E detalhe, justamente quem estava de plantão naquela noite era um médico que eu já tive um probleminha com ele no início da gestação. Foi assim, uma coisa bem chata que aconteceu, mas eu temia muito que fosse ele, mas foi. Mas isso me fez crescer muito, ter sido ele me fez crescer muito e me mostrou o quanto eu sou forte. Ele chegou mais ou menos umas 5 horas da manhã lá na sala onde eu estava, mas ele já tinha ido lá antes e já tinha saído, né? Ele chegou e ficou mais ou menos umas meia hora acompanhando ali o meu parto. Eu levei até o meu relato de parto para ele leu, eu coloquei ali as minhas vontades, né? E eu acredito assim que ele não foi totalmente desumano comigo, algumas coisas ele respeitou, mas eu infelizmente tenho que falar que eu sofri violência obstétrica psicológica, né? Eu acho que eu já estava com receio de ter sido ele e um pouco ansiosa, eu não consegui me desligar, entrar na partolândia, que muita gente fala que entra, né? Que se desliga totalmente da realidade aqui, vive um momento de transição mesmo, né? Eu não vivenciei isso, eu não consegui me desligar, era tanta adrenalina que eu não consegui, porque eu tive que lutar, eu tive que brigar para ter um parto natural. E chegou num momento em que ele queria, de qualquer forma, fazer episiotomia.
E eu falava, não quero episiotomia, no meu plano de parto estava escrito, eu não quero episiotomia de qualquer jeito, você não vai me cortar, você não vai me cortar, tive que falar assim, ele insistia. E eu falei que o meu marido não deixa ele me cortar, eu não quero, por favor. E ele falou assim, se não fizer episiotomia, o seu bebê vai precisar de UTI. E não sei o que, e começou a falar algumas coisas do tipo, falando com a equipe toda que a responsabilidade era minha, caso acontecesse alguma coisa, né? E eu comecei assim a ficar um pouco desesperada, mas confiante daquilo que eu estava defendendo, sabe? E aí, por fim, meu bebê nasceu de parto natural, não teve a episiotomia, tive laceração, né, de 2º grau. Inclusive, ele tinha me falado que era de 3º grau. Eu acredito que para me amedrontar um pouco, mas como a minha doula é enfermeira, ela entende, né? E ela me falou que foi de 2º grau mesmo, né? E assim que a Maria Tereza nasceu, minha filha, ela veio pro meu colo. Na verdade, ele colocou o meu bebê em cima do macacão. E o enfermeiro que estava acompanhando, que eu digo assim, que foi uma peça, né, fundamental, me deu muita força, ele colocou o bebê dentro do macacão para ter o contato pele a pele ali naquele primeiro momento. E eu falo que ele foi fundamental porque no momento em que o meu corpo, que eu sentia vontade de fazer forças, né, o médico me mandava fazer força no momento em que eu não sentia. E aí o obstetra, o enfermeiro falava, não, você tem que fazer a força quando você sentir vontade. E é isso mesmo, gente, quando a gente sentir vontade, porque senão a gente fica fazendo força desnecessária, né? Por incrível que pareça, me deu muita vontade de parir em posição litotômica, né? Que é a posição que, segundo estudos, é a pior posição, mais risco de laceração. Meu períneo estava muito resistente, inclusive, né? E aí eu acredito que deva ter contribuído também para que lacerasse. Mas ao contrário da episiotomia, quando a laceração acontece, ela acontece de uma forma anatômica, onde tem que acontecer mesmo, e a recuperação não tem nem comparação, né? Depois que lacerou ali, eu subi para a sala de parto para fazer os procedimentos. E esperei um tempo assim para minha placenta nascer, porque eu acho que eu tava com tanta adrenalina que demorou um pouquinho a nascer. E aí ele fez uma massagem, e quando ele fazia massagem, eu acho que eu já tava com tanta resistência que doía. Eu tirava a mão do médico e ele me ensinou a fazer massagem para eu mesma fazer. E aí a minha placenta nasceu, né? Depois eu recebi a ocitocina, né, para estar contribuindo com o nascimento da placenta, e inclusive trouxe a minha placenta para casa. Esse foi também dos pontos em que ele me respeitou a minha vontade, enrolou ela direitinho, colocou meu nome e entregou para o meu marido. Eu trouxe minha placenta para casa, fiz um carimbo de placenta, muito bacana. Vou fazer um vídeo aqui no canal mostrando para vocês como que faz um carimbo de placenta, falando sobre a placenta e mostrando para vocês o resultado. Foi muito legal. Ficou muito bacana mesmo. Então, em alguns pontos, ele até que respeitou, mas essa questão da violência obstétrica, psicológica, é algo que marca a vida da gente, né? E, inclusive, nos deixa um pouco alerta para os próximos partos, para as próximas experiências que a gente pode ter. A Maria Tereza nasceu muito saudável, uma bebê linda, maravilhosa, com 3 kg 250 gramas. E assim, já completou 1 ano, né? Eu demorei um pouco para relatar para vocês a minha experiência, mas finalmente eu consegui. Eu já divulguei meu relato de parto de forma escrita, mas agora que eu tô conseguindo gravar esse vídeo, gente. Mas não importa, né? Eu acho que é válido em qualquer momento, e a minha intenção aqui é ajudar o maior número de mulheres possível que querem, que desejam ter um parto natural, mas que às vezes não tem condição, né, de pagar. O SUS tá aí para isso, mas a gente também tem que se informar, a gente tem que buscar auxílio de uma doula e querer, né, e primeiramente também trabalhar o nosso psicológico, a nossa mente, porque o parto ele começa na cabeça, né, e a gente tem que estar preparada para qualquer situação. E é isso, ser forte
e lutar, né, pelos seus desejos, pelas suas vontades e ter muita fé e acreditar que tudo vai dar certo. Meu parto foi pelo SUS, meu bebê nasceu com 41 semanas e deu tudo certo, graças a Deus. E qualquer coisa que eu puder ajudar vocês, né, pode estar me perguntando aqui nos comentários, pode deixar sugestões aqui nos comentários. Eu acredito que a troca de experiência ela faça com que a gente cresça muito. É uma experiência única que precisa ser vivida com intensidade, que precisa ser respeitada realmente. A gente tem lutado aí todos os dias para acabar com qualquer tipo de violência. Eu acho um absurdo a mulher ter que chorar, a mulher ter que implorar, a mulher ter que estar ali armada para conseguir algo que é totalmente natural, que é o parto. Né? O parto é da mulher, o parto não é do médico, não é do acompanhante, não é da doula, ele é puramente da mulher. É um momento ali de conexão total com seu bebê, com seu corpo, com a sua alma. Então eu acho que é um momento que deve ser assim muito respeitado. E uma coisa também que eu senti muita falta foi a questão de ter mais contato com a Maria Tereza depois do nascimento, porque pelo fato do plantão dele estar vencendo, ele me levou o mais rápido possível para a sala de parto para suturar a laceração, né, para dar os pontos. Então meu bebê ficou muito tempo com o pai dela, o que é um ponto positivo, porque eles têm hoje em dia uma conexão muito grande de alma. Mas a gente sabe que o certo é deixar o bebê o máximo possível com a mãe após o nascimento, mamar na primeira hora de vida, mas a gente sabe que o mais importante é deixar o bebê ter o máximo de contato possível com a mãe após o nascimento, né, gente? E um outro ponto também negativo que eu esqueci, não posso esquecer de falar disso, é que o hospital para onde eu fui, eles não queriam deixar minha doula entrar em primeiro momento, sendo que é lei municipal aqui na minha cidade. E a gente teve que também interferir nisso aí e entrar em contato com os superiores de lá para que fosse liberada a entrada da doula. Mas no final deu tudo certo, né? Eu acredito que eu tenha marcado a história daquele médico. E principalmente, o que eu aprendi com isso? Eu aprendi a ser forte, eu aprendi a confiar em mim mesma, eu aprendi a confiar no meu corpo, eu aprendi a confiar no meu Criador. A Sagrada Família acompanhou a todo momento o meu parto. Eu levei uma imagem, né, pequenininha da Sagrada Família que esteve o tempo todo, eu olhava ali e aquilo me dava forças. E eu pensava, eu estou passando por tudo isso por amor à minha filha, né? E respeitando, né, aquilo que Deus quis para mim, que foi o parto natural, né? Para me mostrar que eu era capaz, que ele me fez pronta e que tudo iria dar certo e que eu precisava confiar mais nele. Isso foi o que eu aprendi, né? Com o meu parto, com a minha experiência. Algo também que eu gostaria de falar é que cada mulher é única. Por mais que a gente tenha ali um direcionamento das fases do trabalho de parto, de como pode estar acontecendo, com cada gestante acontece de uma forma diferente. Não adianta a gente achar que com a gente vai acontecer igual aconteceu com fulana de tal, porque não é assim que funciona. A gente tem que estar alerta, a gente tem que estar atento aos sinais que o nosso corpo dá, porque nada é igual. Eu acho que quando a gente quer, a gente consegue. Então, o que eu tenho para deixar para você de recado é que se você realmente deseja um parto natural, se informe, busque mesmo se orientar, busque ajuda profissional para que você possa passar por essa experiência da melhor forma possível. E com relação à violência obstétrica, eu superei, mas eu penso naquelas mulheres que não conseguem superar e que às vezes têm até medo de ter outros filhos, por medo de passar, né, pelo que passou no parto anterior. Então a gente tem que realmente ser forte, a
A gente tem que lutar para o fim da violência contra as mulheres no meio obstétrico, porque o nascimento é algo muito importante realmente, é uma coisa que marca para o resto da nossa vida, então tem que ser uma experiência positiva, que a gente possa ir através dos nossos relatos, das nossas experiências, ajudar outras mulheres a também serem fortes e a também buscarem aquilo que elas realmente desejam. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da minha experiência e que eu tenha ajudado muitas pessoas. E se você gostou, não esquece de dar aquele like. Se você não é inscrito, se inscreva aí, porque os outros vídeos também são temas muito importantes e que eu tenho certeza que vocês vão gostar.